Gerson, você está meio que congelando para a gente aqui na sala, viu? Pois é, a internet aqui tá com delay danado. Aí, ou é o meu vídeo que vai congelar, ou é a minha fala que vai ficar atrasada. Aí, quando eu for passar o slide, eu vou fechar aqui o vídeo. Tá bom, obrigada. Perguntinha. Conseguiram fazer a tabela? Sentiram dificuldade? Fazer completo, assim, vou dizer que por mim não está completa, não, e eu tive bastante dificuldade. Mas o negócio é só começar, que aí pega o jeito. Depois também que pega o rumo da prosa, aí vai embora. Eu tinha feito, só não enviei para a Regina ainda. É até 5 horas, né, Gerson? Então, tem até as 5 da tarde. Aí, no caso, eu vou apresentar para vocês um pouco da teoria, né? Teoria e conceitos, como é que trabalha um autor, o conceito dele e tudo mais. E aí, como eu acompanhei a aula toda de hoje, eu vi que foi muito falado sobre o Marco Auger, o professor José Alberto que apontou, né? E também da história global, com a professora Marta. Então, mostrar para vocês como que isso vai funcionar numa perspectiva da história antropológica, de cunho antropológico. Como que essa história global se dará, ou como que você observa esse documento a partir dessa história global, né? Ou a partir de uma perspectiva de conectividade. Como que isso poderia funcionar e de que forma isso agregaria vocês na edificação do passado. Eu fiquei muito na dúvida, Gerson, foi em relação à apresentação do texto, que a professora Maria Regina pediu para fazer, né? Como é que é fazer uma resenha do texto? Então, você está querendo dizer tema e problemática? Não, porque ela falou que depois que tivesse a tabela e tal, que ela já tinha dito, né? Então, não, sim. Aí fazer uma apresentação do texto. Isso. Porque a tabela pronta, você com a tabela pronta, foi o que eu falei na aula passada. Vocês conseguem tirar da tabela as perguntas, que as perguntas de vocês são a problemática. Então, toda pergunta que vocês fizeram ao documento na tabela, por exemplo, vocês descreveram o documento de vocês na tabela, certo? Na observação, vocês fazem uma pergunta, porque essa pergunta é uma problemática. E aí a resposta é a hipótese, que vocês vão construir ao longo da apresentação do tema. Por isso que fala tema e problemática. Você apresenta o tema e suas interrogações sobre o seu objeto de pesquisa. Por isso que ela falou do texto, porque a metodologia e o texto estão correlacionados. Não são coisas diferentes. Pegaram? Conseguiram compreender? Gilson? É porque a questão da tabela eu até entendi, que aí fazer a pergunta, mas só que ela disse, depois era para fazer uma apresentação do texto. Ok, essa apresentação, um texto corrido falando do documento que a gente vai utilizar. Eu estou tentando abrir aqui a atividade. Então, por exemplo,
Lembra que eu mostrei para vocês? Você está falando, no caso... A apresentação do documento, né? Tirar da tabela, isso. Eu confundi, desculpa. Para mim, vocês estavam falando termo problemático. Eu entendi o que você quer dizer. Vocês vão tirar da tabela e vão pôr em texto corrido. Ah, tá. Na frente da tabela. Igual eu mostrei para vocês, né? Isso. Vocês vão tirar da tabela e vão pôr em texto corrido. Ah, tá. Então a apresentação é a tabela mesmo, né? É o que a gente separou na tabela que a gente vai usar para fazer a apresentação. Ah, não. Tá jóia. Isso. Aí, posteriormente, vocês vão retirar das observações que fizeram as perguntas no papel. Vocês fazem a pergunta no papel para depois jogar no tema problemático. Aí, para enviar para o e-mail da professora ou para enviar para você? E-mail da professora. Tá, jóia. Ela é a titular da disciplina, só estou aqui só para vocês não perderem tempo. Não, entendi, mas às vezes é porque, como já está aí, às vezes era uma questão de mediação também. Mas tá jóia. Não. É só com ela, porque ela vai olhar com calma, vai fazer as considerações. Então é isso, gente. Eu vou apresentar para vocês o slide, né? Para a gente dar início a essa perspectiva da construção teórica. Consegue enxergar? Ainda não carregou, não. Aqui não abriu nada. Deixa eu fechar aqui só o meu... Não? Só um minuto. Já vai abrir porque está com delay o computador. Eu vou até fechar o vídeo aqui para economizar. Pronto. Conseguem ver? Não, Gerson. Pressionaram para a gente, não. Consegue? Não. O que acontece? Eu falei muito, eu estou escrevendo sobre isso. Isso. Gerson, a gente está vendo passar, porém a gente não está te escutando, tá bom? Obrigado, hein? Foi? Consegue Agora ouvir foi, também? agora foi. Ouvir e observar? Estamos vendo, Maravilha, obrigado. Maravilha. Então, como eu havia dito, o livro escolhido é o Não Lugares, Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade, e o capítulo é o Lugar Antropológico, porque desse capítulo retira-se os conceitos teóricos, aos quais iremos observar aqui nesse slide. Então, quem é o nosso teórico, né? Quem é Marc Augé? Ele é um etnólogo francês, coordenador de pesquisa da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais
entre 1985 e 1995, africanista, mas abrangeu sua pesquisa para a América Latina e Europa e edificou o conceito de não lugar. Que o conceito de não lugar ele se opõe ao conceito da globalização, né? Que o conceito de globalização é um conceito da escola anglo-americana e anglo-saxônica da Inglaterra, né? E aí o não lugar é um conceito francês. A escola americana e francesa não conversam muito, não dialogam muito, porque suas maneiras de observarem o passado são distintas. A escola francesa prioriza a estrutura social ligada à religiosidade, ligada à perspectiva da longa duração, coisas que formam a estrutura social. E a escola americana, ela observa outras questões. Ela observa a questão da política, ela observa a questão de intrigas, né, de debates entre diferentes culturas, como o caso do Lefebvre, e assim edificam duas escolas diferentes que se contrapõem em conceitos e em formas de observarem o passado. Essas obras são algumas, né, não estão traduzidas, mas A Guerra dos Sonhos e Por uma Antropologia dos Mundos Contemporâneos, elas estão traduzidas para o português, e aí quem quiser ler é uma boa leitura. A Teoria dos Povos e Ideologia também é importante, Símbolos, Funções e História, né, uma etnologia do metrô, seria mais ou menos isso, e os deuses e o objeto, né, mais ou menos isso. Então, o lugar antropológico e sua construção. O lugar comum ao etnólogo é aquele de quem ele fala, ou melhor, lugar comum ao etnólogo é aqueles de quem ele fala é um lugar. Se você observa um trabalho do etnólogo, por exemplo, Levi-Strauss, que ele vai até uma tribo indígena aqui do Brasil, observa aquela sociedade e fala daquela sociedade, é ele que está falando daquele lugar. Não são os povos que estão ditando como é que funciona. É o observador que dita o seu observado. Então, é aí que essa frase chega. E nisso, a perspectiva que o etnólogo tem é o trabalho que esses povos têm sobre os espaços. Como que isso é formado, como que marcam seus pontos fortes, guardam suas fronteiras, como que trabalham a terra, a ideia de poder, como que isso é ortogado, como que isso é definido. E assim cria essa geografia íntima observada pelo esse etnólogo. E isso marca socialmente o solo. E é muito necessária essa observação, porque sempre traz a perspectiva original daqueles que o habitam. E por que essa perspectiva do território é tão importante para nós, historiadores da antiguidade? Porque essa perspectiva etnográfica, quando observada para sociedades antigas, as quais não temos noção de como é que era, apenas nós construímos a partir das nossas documentações e análise e uma observação geográfica do que a contemporaneidade nos mostra, e vários outros autores que demonstram como que aquele território funcionava, nós temos a noção e construímos a relação social daquela sociedade do mundo antigo, a partir puramente da abstração. E essa abstração ela é conduzida pela nossa problemática do presente. Por isso que a história é tão importante, principalmente nos dias atuais, né? Porque não só Marc Bloch, mas também o Marcel Detienne apontam que a construção historiográfica perpassa da nação onde o historiador está inserido. Por que isso? Por exemplo, estamos no Brasil e sempre iremos observar o passado a partir do problema que vivemos e vemos no nosso território. E isso nos conduz a uma análise do passado, de como essas ações humanas elas se perpetuaram ou não no passado. Por isso que a ciência história
ela consegue enxergar como que essas ações humanas se transformaram, se continuaram e se modificaram ao longo do tempo e como poderá se modificar no futuro. Por isso é tão importante também para nós a teoria dentro da nossa análise documental e nossa análise do objeto. A metodologia é para decifrar o documento e a teoria é como se fosse um óculos, né? A teoria é um óculos, porque a partir do momento que você coloca um óculos, seja um óculos de sol, um óculos de grau, você amplia a sua visão. E para isso que a teoria serve, é para ampliar a sua visão acerca do objeto pelo qual você pensa, pelo qual você questiona e valoriza. Porque o historiador, ele escolhe qual documentação e com isso acaba valorizando determinadas coisas em detrimento de outras. Ou, por exemplo, observa mais, dá mais ênfase no valor cultural, outros dá mais ênfase na história política e a cultura fica de lado, dá mais ênfase, sei lá, em determinadas outras vertentes, os outros campos teóricos, em detrimento de outros. Por isso que tem vários programas de pós-graduação que são especialistas em ramos historiográficos diferentes, né? Um é mais forte a política, o outro é mais forte a cultura, o outro é mais forte o social. E aí se forma esse conjunto para valorizar o olhar sobre o passado e sobre o documento. E aí, por isso também o nome da disciplina aqui do curso é Teoria e Conceitos. E já iremos ver o motivo dessa nomenclatura conceitos, porque os conceitos eles que nos conduzirão a esse olhar, a esse óculos, porque não é só o autor, mas é os conceitos que ele utiliza e de que forma eu consigo fazer a transdisciplinaridade. E aí eu vou fazer um bate-volta com vocês, né? Qual a diferença de interdisciplinaridade para transdisciplinaridade? E mais ainda, como que, a partir desse aparato da teoria, como que vocês observam a teoria no documento de vocês? Alguém? A gente vai ter que selecionar uma teoria, né, que vai ser adequada àquele documento, não é isso? Isso. Isso. A teoria é exatamente isso. E aí, de que maneira isso será construído, né? De que forma essa percepção sobre a escolha teórica auxilia no documento? Porque eu escolho determinados padrões, ou melhor, conceitos e palavras que dialogam com a minha ciência histórica e também com o debate historiográfico pelo qual estou fazendo. Porque pode ter teórico que vai de encontro com algum historiador, alguma historiografia, ou mesmo a perspectiva a qual você escolheu. Por exemplo, se você pega um teórico, ele vai para o campo social, Weber, por exemplo, ele é da sociologia. Então, não tem como você encaixar Weber numa análise que você está indo para o cultural. Não tem como você colocar um antropólogo e fazer uma história de cunho antropológico cultural utilizando, por exemplo, Marx, que é outro teórico que trabalha com economia e com conflito social. Então, essa escolha também teórica, ela tem que dialogar com a perspectiva a qual você escolheu para analisar esse passado, fazer esse conjunto, essa linha. E aí, por isso, a importância, né, da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e saber a diferença entre essas duas nomenclaturas. Por quê? Interdisciplinaridade é quando você tem um objeto de estudo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você tem o teatro, por exemplo, o teatro grego como objeto de estudo. E aí, dentro do teatro grego,
você tem vários profissionais de diversos departamentos, história, arqueologia, antropologia, ciências sociais, relações internacionais também, por que não? Aí você utiliza esses pesquisadores de diversos departamentos para analisar um só objeto. Isso é interdisciplinaridade. E qual é a diferença da interdisciplinaridade para a transdisciplinaridade? Trans é quando eu utilizo uma disciplina em diálogo com outra. Quando eu utilizo, por exemplo, a história em diálogo com a antropologia, a história em diálogo com a sociologia, a história em diálogo com as relações internacionais. E aí eu faço uma transdisciplinaridade, que é através das disciplinas eu consigo construir uma teoria. E aí vem, aqui já uma perspectiva do Alger, tendo em vista que utilizaremos aqui a transdisciplinaridade, os conceitos teóricos transdisciplinar entre a história e a antropologia, cruzando essas duas disciplinas para analisar um objeto. Então, transdisciplinaridade. E com isto, por que trans? Porque nos permite observar as somas das diversas instituições que entram em sua composição. Por que diversas instituições? Como eu falei, nós temos o teatro, que é uma instituição de entretenimento. Nós podemos olhar o campo político como uma questão institucional, porque você tem prédios, você tem edifícios, você tem lugares que debatem somente a política. Então, isso tudo são instituições que ajudam na composição da sua análise, que ajudam na sua observação do social. E o conjunto dessas dimensões é que vai definir a individualidade daquela sociedade do passado. E de que maneira participavam delas, de que maneira se davam e tudo mais. E aí, a gente não adota a ideia da totalidade aqui apresentada. Por que não? A totalidade é como se fosse uma confirmação, como se houvesse uma singularidade, como se todas as sociedades tivessem uma receita de bolo e funcionariam da mesma forma. Então, essa perspectiva é uma totalidade, né? E aí ele vai até falar assim, por trás das ideias de totalidade de sociedade localizada, há aquela de uma transferência entre culturas, sociedade e indivíduos como protótipo de como serão em outros tempos e sobre outros céus, muito dos seus sujeitos étnicos promovido à exemplaridade. Então, essa totalidade vem como uma receita de bolo para todas as sociedades. Não é isso que iremos fazer, porque a gente, quando nos proponhamos a fazer uma pesquisa, a gente quer observar a pluralidade, como que a sociedade foram diferentes em suas construções. E aí, por isso, ela se elenca, por exemplo, com a globalização, como que uma sociedade é tão diferente a ponto de precisar de outra para se dialogarem, e que estão em pontos territoriais diferentes, e aí utilizam da embarcação, da navegação ou de algum outro meio para encurtar essas fronteiras e se encontrarem e formar uma sociedade plural. E nenhuma sociedade será igual a outra. E aí, por isso, a gente sempre traz ou a ideia singular, que aí singular é diferente de totalidade, né? Singular é uma coisa única. Então, eu vejo uma só sociedade, como ela se formou a partir dela mesma, e a pluralidade é como essa sociedade se formou a partir de outras sociedades, a partir de outros contatos, a partir de outras maneiras, e como, às vezes, elas nos possibilitam a comparação entre uma e outra, porque as suas pluralidades de formas tão diferentes e os seus contatos auxiliaram um e outro a evoluir, a ter os avanços tecnológicos, comércio, a religiosidade, como se transforma uma da outra, e assim nos auxiliam, né?
na análise. Alguém quer falar alguma coisa? Estou indo muito rápido. Tá indo Não, bem. tá tranquilo. Tá rápido, não. Tá Tá ótimo. tranquilo? Então tá bom. Gerson, Oi, pode falar. deixa eu te falar. Eu não falei agora, já que ninguém quis comentar. Eu não quero transformar a aula num estudo sobre o meu objeto de pesquisa, mas para não ficar um pouco cansativo, mas a perspectiva que eu tinha pensado em abordar era a perspectiva culturalista. Acho que era até um pouco do que eu tinha conversado contigo antes, porque o Paulo, ele é um cara que ele tem um nascimento dele, embora seja numa província grega, ele tem esse nascimento romano. E aí eu tenho algumas lacunas para minha própria pesquisa e para que o de informações maiores, e às vezes a minha fonte não traz essas informações, que seriam sobre como que, por exemplo, ele conseguiu essa cidadania romana, se de fato aquela província que ele nasceu, lá na cidade de Tarso, que é uma cidade grega, se ela estava sob o domínio romano, e como que eu posso destrinchar essas informações para mim utilizar essa abordagem culturalista, entendeu? Porque, no caso, ele é um sujeito múltiplo, né? Porque ele tem uma formação cultural tanto dentro do judaísmo quanto do helenismo, porque os pais e as mães, o pai e a mãe dele, melhor dizendo, e, além do mais, ele tem essa cidadania romana, então ele é um sujeito múltiplo. Então, a minha perspectiva é de passar essa perspectiva para um trabalho, entendeu? Então, tem como. O óculos que você irá... Travou aqui para mim, gente? Não, é porque eu parei. Tá dando tá. Você tá dando retorno, Júlio. E aí, o óculos que você utilizará para observar esse lado multicultural do Paulo, que é o seu objeto, né? Paulo de Tarso. O óculos multicultural é a sua teoria. Aí o que você poderia fazer? Mas aí você vai conversar com o seu orientador e ver se isso é possível ou não. Partir da teoria para analisar o seu documento. É a parte mais difícil de se fazer. É a mais difícil mesmo. Porque você vai interrogar a sua documentação. Você irá interrogar a sua documentação. Quer falar, Júlio? Não, pode falar. Júlio, seu Só vou microfone pedir está dando beleza? eco. Isso. Não, mas o meu tá fechado. Não, e tá aberto. Espera aí, rapidão. Eu vou ter que sair, eu acho que travou aqui a minha sessão, então. Eu tô apertando aqui para tipo fechado, entendeu? Não, tranquilo. Aí o que acontece? A ideia é você olhar o seu documento a partir da teoria. É a mais difícil que tem. Essa maneira é a mais difícil, porque requer ali um conhecimento muito bom da disciplina que você adotou para fazer essa transdisciplinaridade. Por exemplo, se você olhar o Paulo na perspectiva multicultural, você vai ter que conhecer muito bem esse conceito de multiculturalismo. Aí você vai ter que conhecer muito bem os teóricos que abordam esse assunto e definem o multiculturalismo. Porque a partir da definição do multiculturalismo, você observa essa ideia do Paulo ter possivelmente surgido em fronteiras diferentes e como que uma puxou para o lado, outra puxou para o outro. E por que isso se deu? Aí, se você for para o lado da antropologia histórica, você pode falar, olha, essa relação de poder que tem sobre o Paulo, de puxar ele para romano ou ele para helênico, vem a partir de uma perspectiva
do identitário relacional, que uma sociedade se relaciona com a outra, e dentro dessa perspectiva tem a ideia de emergir um grupo, poderoso ou não, que utiliza a figura de Paulo para se... Aí é a hipótese, tá? Para se vangloriar, ou para se perpetuar no poder, ou para simplesmente jogar ele como mártir, e como um sujeito que pode ajudar esse determinado grupo. Isso eu só estou chutando, porque eu não conheço nada de Paulo, tá? Mas é uma ideia que, a partir da teoria, você consegue construir as interrogações e as possíveis respostas. Porque a teoria, ela te auxiliará nessas respostas que o seu documento tem. Ou melhor, te ajudará nas perguntas que você tem para o seu documento. E uma das perguntas principais, que é a sua, obviamente, é o por qual motivo Paulo, ou melhor, por qual motivo as escrituras bíblicas observavam Paulo como um romano. E aí você vai construir. Será que tinha uma relação de poder? A partir do aspecto relacional de uma comunidade com a outra? Aí você começa, a teoria começa a te ajudar a responder essas questões. De como utilizou uma figura, né, para enaltecer um grupo, ou mesmo até enaltecer as relações com as outras sociedades. E aí começa a ideia de que Paulo é muito importante ali para o Oriente Médio, vamos dizer assim, né? Ele teve, eu acho que no Herodes, não foi isso? Eu não sei muito bem do assunto de Paulo, eu não domino essa questão. A minha conversa é um pouco ampla. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Conseguiu compreender? Que a partir do seu óculos, você enxerga o seu documento e você pergunta e questiona a partir dessa visão ampla que você teve. Conseguiu compreender, Júlio? Ou ele saiu da reunião? Sim, eu compreendi. Não, eu estou aqui ainda. Eu estou lutando aqui para ver se eu consigo desligar e desligar. Mas você conseguiu ouvir esse ponto? Compreender, sim. É porque as perguntas que eu faço para mim são muito limitadas as informações. Em que aspecto? Que, no caso, a cidadania dele romana é expressa na Bíblia mediante a questão da prisão dele, né? Que é o que consta lá no livro de Atos. Então ele faz uma referência ao imperador para que ele fosse efetivamente julgado, porque os judeus, os judaizantes estavam perseguindo ele, né? Então, calma aí. Eles queriam impedir. Vamos devagar. Calma. Se seu documento diz que ele foi preso e tinha um grupo de judeus ali que queriam um embate com ele, e ele tenta fazer uma carta para o imperador, tem uma perspectiva que a gente iria abordar aqui dessas imagens da Copa do Maracanã, que é um aspecto identitário. Ele precisa de um aspecto identitário para se falar, olha, imperador, eu sou romano, que me ajude. Pode ser por esse motivo. Ou para os judeus virarem e silenciarem de onde ele vê a origem, porque possivelmente o imperador pode ter ajudado ele na prisão ali. Aí você começa a questionar essas coisas. É o que a Maria Regina costumava falar comigo quando eu estava no CEAM e aqui pesquisando no NEA. É não ser inocente com a documentação. Não achar que a documentação era toda verdadeira e ponto. Porque senão não tinha pesquisa historiográfica. Aí a gente bate no positivismo, né? Que o positivismo olha a documentação e fala, não, essa documentação aqui é verdadeira, não tem questionamento sobre ela. Tem copista que vai só copiar ela. Não é bem isso que queremos na construção historiográfica. Nós queremos olhar o documento e dizer, questionar, opa, tem aqui uma análise do discurso que é contrapelo. O que é um discurso contrapelo? Vocês falaram de pet mais cedo, né? Você dá carinho no seu pet a favor do pelo dele, não consegue ver a pele, né?
Se você faz o contrapelo, você consegue observar a pele e até ali, catar pulga, essas coisas. Então, a análise do discurso e do conteúdo é para auxiliar essa leitura contrapelo, para além do documento, porque quem escreveu tinha uma intenção. Todo e qualquer documento ele é produzido com uma intenção. E é essa intenção que nós, historiadores, iremos olhar, iremos construir a partir do quê? Da nossa vivência, de fato. Então, a metodologia nos auxiliando nessa leitura contrapelo e a gente podendo observar o pleno escrito ali, a gente consegue cativar e construir uma narrativa historiográfica questionando o por qual motivo o Paulo ou melhor, por qual motivo as pessoas falando de Paulo taxaram ele como romano, é uma pergunta, por qual motivo? Possível resposta, se ele estava preso e queria ajuda com o governador, ele teria que buscar um aspecto identitário, um aspecto de identidade romana. Pode ser. Mas se ele é helênico, então ele fingiu ter uma identidade romana para esse imperador auxiliar ele durante a prisão. E aí os judeus foram lá e fizeram o esquecimento ou o apagamento de não dizer que ele era estrangeiro e conseguiu o apoio do imperador romano. São essas questões. Não é pegar a documentação, não, o escrito está assim, então não haveria história. Cadê a história problema do Mark Bloch? Porque se fosse assim, os livros Reis Taumaturcos não seriam escritos. Porque o marco da história problema é Reis Taumaturco. Por que as pessoas acreditavam que beijar o rei seria curado? Mark Bloch olhou a representatividade. Questionou isso. Foi lá no período medieval e começou a questionar, e aí surgiu a perspectiva de pegar o documento e questionar esse documento e produzir uma nova narrativa sobre ele. Por isso que existem escolas historiográficas, porque cada país, e aí, retornando Marcel Detienne, se o historiador ele está no seu território e ele produz a história, ou a narrativa historiográfica a partir do que ele vê e vive, existe escolas historiográficas porque cada região vive uma coisa diferente da outra. Quer ver uma coisa interessante? Se observarmos a história global francesa, atualmente, ela será totalmente diferente da América Latina e da América do Norte. Por quê? Na Europa, você está tendo alta imigração, você está tendo ali toda a disputa pelo Mediterrâneo até hoje. Então, guerra, as guerras ali que acontecem, seja na Ucrânia e Rússia, afeta os outros países, mas quem está na Europa, cria-se uma identidade territorial e busca-se uma narrativa de olhar um determinado passado a partir do problema que está vivendo hoje. E aí começa a construir essa narrativa. E aí essa narrativa é criada porque as pessoas olham a documentação, escolhem uma teoria que está de acordo com a vivência da escola historiográfica, né, o exemplo que eu dei da Europa, e começa a encaixar e a linkar as perguntas e as respostas a partir disso. Se o problema é cultural, aí cria-se, vai lá na interculturalidade, transculturalidade, busca esses autores que trabalham esses conceitos e começa. Ali porque o problema que ele está vivendo é da imigração, é do contato com os outros povos do Oriente Médio na Europa. Então ele começa a olhar daí. Os Estados Unidos é diferente, ainda mais agora, a perspectiva política, que sempre foi política, então eles vão olhar todo o debate na perspectiva política e econômica, principalmente, pelo neoliberalismo hoje. Aqui no Brasil, a gente tem uma mistura entre política, né, debate político, debate religioso, porque fomos forjados assim. E por quê? No Brasil, a escola historiográfica brasileira tem essa peculiaridade. Os nossos calendários, desde sempre,
tem um cunho religioso. Então, isso já faz com que tenhamos uma tendência historiográfica para a religião. Os nossos debates políticos, ultimamente, são acalorados. Então, aí caminha para essa perspectiva da política, que se intercruza com a religião. Então, está vendo como que cada país e cada historiador observa esse documento de forma diferente? Então, é isso que nós, eu me incluo porque eu também sou, o professor José Roberto aqui também nós, historiadores, fazemos esse papel. Pega a documentação e não analisa ela alisando o pelo, né? Mas contra pelo. Por isso essas metodologias, porque elas auxiliarão na decifração do documento, quem produziu, da onde produziu, por que produziu. Porque essas descrições ali do autor do texto dá todo o caminho, dá o caminho. As outras análises são as possíveis hipóteses. Você já tem uma ideia do que quer fazer. E aí a teoria só te ajuda a responder as problemáticas que surgem no meio do caminho. A historiografia é para debater o que um acha, o que o outro não acha. E aí você não vai nem contra nem a favor, né? Você vai utilizar o olhar alternativo, ou você vai olhar de acordo com esses historiadores, podemos compreender, é isso, aquilo. E assim se constrói a historiografia. Conseguiram compreender? Eu tentei ser mais lúdico. É porque isso é muito difícil, é porque é muito abstrato. É muito abstrato. Deu uma luz para vocês? Deu sim, Gerson. Sim, tá ficando mais claro. Exato. A ideia é justamente essa. E aí, voltando aos conceitos, né, por exemplo, o conceito de lugar antropológico. Ali tem a Acrópole e ali tem o Maracanã. Qual a diferença desses dois? Tudo bem, tem a sua diferença espacial, territorial, óbvio. Mas é possível olhar essas duas instituições, né, e perceber o quanto elas se interligam a partir da definição do lugar antropológico. São os pontos que formam a identidade, né? Claro que, especificamente, um é ideologicamente é religioso, o outro é esportivo, mas ambos dão identidade ao povo, né? Exatamente. A Acrópole, ela tem um aspecto mais identitário, porque a religião é identidade. A religião, ela traz identidade daquele território, dos deuses que ali se fundaram, né? Se forjaram. E o Maracanã, ele tem um aspecto relacional, porque ele mistura as identidades. Você tem ali, não sei se a minha setinha vai mostrar, tá vendo aqui? Aqui, possivelmente é o Centro-Sul. Então, aqui é o Centro-Sul, que geralmente fica a torcida do Fluminense. O Setor Norte está aqui, o Oeste, e aqui é o Leste. Mas vamos fingir que isso é o contrário. Aqui, se a gente for analisar, são as torcidas mistas. Então, por mais que tenha a identidade do time de futebol e da torcida e do manto, né, que eles falam, da camisa que o torcedor está vestindo, eles se misturam. Então, tem um aspecto relacional de misturar as identidades. E aí, se pegar essa perspectiva, vamos lá no Júlio, se pegar essa perspectiva da relação de identidade, ora, por que não pode ter ocorrido uma relação de identidade lá com Paulo? Mas qualquer um de vocês também tem essa documentação que aborda essa perspectiva. Cada um de nós. Dúvida?
Teoria muito de teoria Ah, não, difícil. perdão. Como a internet tá meio assim, eu reajo com esses emojis, mas eu não tenho dúvidas, tá tudo tranquilo. Porque assim, eu sempre vou perguntar, porque teoria é muito difícil. E aí, a Maria Regina pode pode pegar pesado aí com vocês na teoria, porque é uma abstração, realmente, eu estou tentando ser lúdico, por isso essas imagens, porque é uma das áreas mais difíceis da história. Porque o conteúdo, você coloca o conteúdo, a teoria constrói a narrativa historiográfica. E aí, a definição do lugar antropológico se refere a uma construção concreta e simbólica do espaço, sendo simultaneamente princípio de sentidos para aqueles que o habitam e princípio de inteligibilidade para quem o observa. E aí a gente, como é que eu posso dizer? Vamos compreender essa frase. Construção concreta e simbólica do espaço, ele perpassa por todo, seja pela acrópole, que é um espaço de símbolo religioso e símbolo da identidade ateniense, que os estrangeiros, ao chegarem lá, eles vão compreender que eles são os outros ali naquele mundo, porque a identidade forjada é a de Atenas. Então, é a construção concreta e simbólica de um determinado espaço da Acrópole e do território de Atenas. Sendo simultaneamente princípios de sentidos para aqueles que o habitam. É o sentido de quem está ali. O ateniense se enxerga porque, ao observar a Acrópole, ele entende que é o deus cultuado, é o deus oficial dos atenienses, de aquele espaço representa a civilidade a qual ele está inserido, e o princípio de inteligibilidade para quem observa. O estrangeiro que chega em Atenas, ao se deparar com a Acrópole, ele vai entender que aquele espaço está indicando que ele é um estrangeiro. Ele é um forasteiro porque ele não está habituado com aqueles deuses, não está habituado com aquela identidade ali. E com isso, cria-se esses espaços que comandam direto e indiretamente a aliança. A aliança entre os territórios que se conversam. Como é que isso se dá? Por exemplo, em Atenas, nós vimos, né? Tem as colônias, tem os territórios que são aliados dos grupos atenienses. Então, isso se interligam essa aliança a partir de uma identidade, no caso ali da Acrópole religiosa. Mas também nada impede as trocas culturais com outras sociedades e outras regiões que não cultuam os mesmos deuses. E como que essas trocas podem ocorrer dentro de Atenas, por exemplo? Os jogos, o teatro. E o teatro não deixa de ser uma religião, mas é uma religião porque o teatro ocorre na grande Dionisia, né, em honra ao deus Dioniso, e dentro dessa religiosidade, que inclui 15 mil pessoas no teatro e engloba estrangeiros, residentes e visitantes, englobam todo mundo ali, tem uma troca cultural e cria-se o sentido de eu estou ali num espaço que não é o meu original, não é o meu de identidade. Quer ver uma coisa interessante? Isso também tem a ver com o idioma, dialeto. Por que falam que o Brasil é um território continental? Temos as alianças pelo fato da criação do Estado Nacional. Então, os estados eles possuem aliança, possuem as trocas, porque tem gente aqui vindo de São Paulo para assistir o jogo no Maracanã, e saímos do Rio para visitar outros lugares e outros estados, ou até em outras universidades, outras instituições. Então, tem as trocas por causa dos jogos, a religião também, que tem procissão, tu sai de um lugar e vai para o outro. Mas sabemos que estamos em lugares diferentes do que o nosso. O dialeto,
às vezes a vestimenta, o modo de agir, o modo de andar, o modo de se comportar. Por isso que o capítulo fundamental para nós, no livro de Marco Aurélio, é o lugar antropológico. Porque o outro capítulo, ele traz essa perspectiva contemporânea, de lugares de movimento, que não, às vezes você não consegue ter e criar uma identidade. O aeroporto, aí ele define como não lugar, porque você não consegue criar identidade no aeroporto. É muita gente transitando. O que vai ditar que você tem a capacidade de ali estar é o seu documento. E sem ele, você não é nada. Supermercado, por exemplo, se você pagar em dinheiro, você não cria identidade com esses lugares, que são os não lugares, né? Do Marco Aurélio, é o inverso. Né? São lugares de passagem que ele define como não lugar. Lugar antropológico são justamente esses que a gente consegue ter a identidade e definir ou somos estrangeiros em determinado lugar ou os outros, né, vindos de outras regiões, são os estrangeiros em nosso lugar, porque existem determinados espaços que definem a nossa identidade, principalmente o idioma e o dialeto, que são coisas que fazem parte dos costumes e das práticas. E aí, esses são os conceitos trabalhados por Marco Aurélio. Aí eu pergunto para vocês, numa construção historiográfica, quantos conceitos um historiador pode colher de um teórico? Independente da formação, seja de mestrado, doutorado, quantos conceitos? Todos? 1, 2, 3 ou todos? Mário, Em teoria, todos, né, mestre? Mas, assim, como utilizar todos em um só objeto de estudo, né? Ficaria extremamente longo o discurso e ia perder até o foco, né? Pode ser, com certeza você perde o foco. Mas pode ser também, você pode pegar todos ali que dá. Mais alguém? É interessante essa dinâmica. Eu estou supondo pelo meu próprio projeto de pesquisa. Aí estou pensando aqui, assim, dá para usar alguns elementos, né? Mas todos, acho que é possível, mas para trabalhar isso tudo de uma vez é muito complicado. Mais alguém? Falar alguma coisa? Vamos, gente. A hora é agora. os exemplos que você falou seria o identitário e o relacional, que eu acho que está a ver com o identitário também. A geométrico também cabe, histórico também. Por que geométrico cabe? Geométrico são as linhas de interseções. Tá vendo aqui a estrada que vai ligar o Maracanã? São as linhas de interseções que vão fazer com que pessoas que saem da rodoviária Novo Rio cheguem ao Maracanã, fazem com que pessoas que estão lá aqui embaixo, aqui, vêm, pegam todas as estradas e chegam ao Maracanã. Pessoas da Baixada Fluminense pegam e chegam ao Maracanã. Então, as linhas de interseções, que são os espaços geométricos, também cabem para uma análise. Também vale para a Acrópole, porque vocês podem observar os caminhos que fazem com que as pessoas cheguem até essa região da Acrópole, até o ponto mais alto da polis dos atenienses. Então, tem os caminhos que são o geométrico. Então, cabe, sim, a análise geométrica e também a análise histórica, porque cada um está no espaço historiográfico e nos permitem analisar o passado de cada região. Certo? Os 4 valem. Mas quantos eu utilizo na minha pesquisa? Um conceito. No máximo, estourando 2.
um conceito e um teórico. Lembra que eu apresentei para vocês o Brunel básico? Alguém aí? Sim. Então, vocês lembram que eu apresentei para vocês rapidamente o básico? Eu não posso misturar dois teóricos, nem se eles conversarem. Eu não posso misturar o Ogier com o Lévi-Strauss. Eu não posso misturar o Ogier com Goethe ou Ogier com qualquer outro. Não posso. Um só. E assim é o conceito. Um só. Porque um só conceito, ele dá o caminho todo para você fazer o debate. E aí, se for, no caso, no curso de vocês, um conceito, vocês conseguem construir o trabalho de conclusão de curso de vocês. No mestrado, um conceito, você consegue transparecer ele por todos os outros. Se você utiliza dois conceitos, a banca pode analisar como que você só pegou e colou conceitos ali sem trabalhá-los. E às vezes você trabalha muito um e o outro, transpassa ele, pouco trabalha o segundo, ou vice-versa. Então, um conceito você consegue explorar toda a sua narrativa historiográfica. No máximo dois. Máximo. Mas aí você vai ter que trabalhar, no caso, no futuro de vocês, no mestrado ou no doutorado, vocês vão trabalhar esses conceitos por capítulo. Aí você pega um ou dois. São, no mestrado, geralmente 3 capítulos. 1, 2. 1 no primeiro capítulo, muda para o segundo capítulo, e no terceiro, você tangencia esses dois. E aí você dá a sua conclusão. Não se utiliza-se nem muitos conceitos, nem muitos teóricos. Já pensou? Você, por exemplo, falar ali do aspecto relacional do objeto de pesquisa de vocês. Você está lá, objeto relacional, marca o G e tudo mais. Aí daqui a pouco você se empolga, aí fala, ah, não, objeto relacional, então vou colocar aqui rede de conectividade. Não dá. Outro conceito que não é trabalhado por hoje. Você mistura as coisas. Misture muito. Por isso esse cuidado. E uma dica também, pode falar com alguém? Por capítulo, a gente pode trabalhar em cada capítulo um conceito ou não? Isso vale para o trabalho inteiro? No caso de vocês, um conceito vale para o trabalho inteiro. Até, dependendo, até no mestrado, um conceito vale para o trabalho todo. Porque se você abre o leque, é igual eu falei ali, você se empolgou no capítulo e colocou rede de conectividade ali no Marco G. Você está abordando o segundo capítulo, a relação multicultural, como que as sociedades lidam uma com a outra e tudo mais. Aí você foi, explorou e chegou na rede de conectividade por um acaso. Achou bonito e colocou lá a rede de conectividade. E até referendou o autor. Você trabalhou dois teóricos diferentes, com duas perspectivas diferentes e com duas coisas diferentes. Aí, por exemplo, se você for trabalhar com essa perspectiva da identidade, de uma relação de uma sociedade a outra, o identitário e o relacional, eles se ajudam, eles se complementam. Então, ali você pode trabalhar no mestrado, tá? Um no primeiro, outro no segundo, e no terceiro você articula esses dois. O geométrico, ele também pode se converter. Oi. Cortar. Não, tudo bem. Deixa eu ver se eu entendi. Eu pretendo trabalhar com a história cultural. Aí eu tenho que escolher só um autor de história cultural para trabalhar, né? Não posso selecionar outro. Não.
só um autor. Por exemplo, você vai trabalhar com representatividade cultural, que é a do Roger Chartier. Só Roger Chartier. Não coloca o outro teórico, não. Só trabalha com o que ele entende desse conceito de representatividade, decorre no seu trabalho. Mas pode botar esse outro, vamos dizer, como tipo, uma introdução a ele, sem citar os conceitos de introdução. Não. Você pode colocar, no caso, abordar representatividade cultural, abrir uma nota de rodapé e colocar os autores que trabalham com representatividade cultural são esse, referendando na obra, né? Os autores que trabalham com esse conceito são fulano de tal na obra titulada tal, fulano de tal no livro tal, Beltrano no livro titulado tal. E assim você articula mais, ou destaca, né? Porém, o nosso teórico é Roger Chartier. Pronto. Você definiu ali os autores que trabalham com aquela ideia, mas você já definiu que o seu teórico é aquele. Então é como se fosse um recorte de referencial teórico. Mais ou menos. Mais ou menos. Você pode abrir, por exemplo, pensadores que pensam diferente e se degladiam no meio acadêmico. Aí você pode colocar o conceito que você quer, abrir uma nota de rodapé. O autor no livro tal trabalha assim, mas, ou porém, iremos adotar essa perspectiva aqui do autor tal, porque para ele, esse conceito é esse, e nos torna mais paliativos para a nossa análise historiográfica. Você só vai dar uma demanda, né? Uma escolha por qual caminho você irá seguir. E outra coisa importante, todo e qualquer teórico tem, ou melhor, toda e qualquer teoria tem a sua identidade de origem, não surge do nada. O do Marc Augé não surge com Marc Augé. Lá com Mauss. E até mais para trás ainda. Porque toda e qualquer teoria tem a sua identidade. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Lendo. Não tem para onde correr. Aí eu vou perguntar para vocês, a Maria Regina chegou a trabalhar com vocês, o livro do Peter Burke, aliás, a Escola dos Análises. Chegou a trabalhar com vocês? Sim. Agora não lembro. Então, eu posso até passar rápido, bem rápido. É porque eu ia trabalhar com a história cultural do Peter Burke. Eu não sei se a Regina recomenda muito esse livro, a Maria Regina, ou ela prefere que trabalhe com Não. Não é nesse sentido que foi a minha pergunta. A minha pergunta foi se ela trabalhou com vocês a ideia da Escola dos Análises, ali aquele todo debate da formação da primeira geração dos análises, segunda geração dos análises, terceira geração dos análises. Ela acho que trabalhou assim, acho que assim. Falou alguma coisa. Mas eu acho que ela ainda vai dar essa aula completa. Né? Ela ainda vai estar completa. Tá, então eu atropelei. Porque assim, não, de boa. É porque não tem problema nenhum, não. É porque que eu falo que eu atropelei? A aula de Escola dos Análises e tudo mais, ela é importante para vocês identificarem a identidade da teoria ou do teórico que vocês escolheram. Por exemplo, vocês viram lá, né? A ideia de a teoria do Blumenau básico surgiu em 1960, que vem com a terceira geração dos análises, com a ideia da história-memória.
Então, a escola dos análises ela é importante para a gente identificar como que cada campo teórico emerge no meio disso tudo. E aí, mais importante do que detalhar o teórico, por exemplo, você coloca, a gente vai trabalhar aqui com lugar antropológico. Na perspectiva do Marco Aurélio, o lugar antropológico, da onde surgiu? Quando surgiu? De quem foi essa ideia? De quem foi esse debate? Vocês podem recuar. Marcel Mauss trabalhou essa perspectiva observando... eu esqueci o nome da ilha que ele observa. Eu posso estar confundindo o Mauss com Chalens, que trabalham com a ilha. Né? Eles observam uma ilha, eu acho, na Polinésia, e como que essa relação dos polinésios acontecia, uma relação econômica com outra sociedade, já formando ali a ideia relacional de uma comunidade com a outra. Então, só dar um exemplo disso, de que toda teoria, todo campo teórico tem uma identidade de nascimento. Gerson, Oi. me tira uma dúvida, pode ser que eu esteja colocando o carro à frente dos bois, mas você está falando que a gente tem que escolher um teórico Isso. e um conceito desse para a gente trabalhar no nosso projeto, vamos dizer assim. Isso. E como é que eu vou fazer um debate historiográfico com um teórico só? Então, eu sabia que essa pergunta iria surgir. Por quê? Uma dica para vocês: não confundam debate historiográfico com teoria. Isso aqui que estamos vendo é teoria, certo? Certo. Quando eu falei para vocês da escola francesa, anglo-saxônica, latino-americana, debate historiográfico. Então, por exemplo, quando a gente aborda... Qual é o seu tema? Para tentar dar um exemplo. Meu tema é a vassalagem na capitulação de Toledo de Alfonso VI e Al-Mamun. Século XI. Aí vamos dar o exemplo que você está falando da relação de poder e do imaginário social da cavalaria. Vamos imaginar. Então, o imaginário social, Bronislaw básico. Esse é o seu teórico. Aí, dentro do Bronislaw, você observou o poder. Você vai escolher o poder como um guia para a percepção da formação desses cavaleiros, de como se pensavam esses cavaleiros naquela sociedade. Aí, quem fala desses cavaleiros? Quem aborda esses cavaleiros? É a historiografia. Então, a historiografia, ela narra o que aconteceu com esses cavaleiros. E tem um debate, porque uns são a favor, outros contra. Mas o seu olhar teórico, ele é diferente dessa historiografia. Aí, como é que você vai perceber a jogada ou do olhar alternativo, porque às vezes a historiografia ninguém abordou essa questão da cavalaria e da vassalagem com a questão do poder e do imaginário social. Aí você narra, pega todas as historiografias, ou 4 historiografias, 5, de escolas historiográficas diferentes. Você olha, esse autor observa a cavalaria a partir do olhar cultural, esse aqui observa a partir das relações de guerra, esse aqui a partir da perspectiva política, esse aqui a partir do social, e assim a gente irá observar um olhar alternativo sobre esses cavaleiros a partir do imaginário social, Bronislaw básico. Compreendeu a diferença entre historiografia e teoria? Sim. Isso é muito importante. Muito importante. Porque no futuro, mestrado, doutorado, vocês podem construir um trabalho e aí vocês vão lá, falam o tema, falam,
fazem perguntas sobre seus documentos, tudo bonitinho, falam dos autores que vão trabalhar. E aí vem a pergunta: vem cá, qual é o seu referencial teórico? Qual é o seu aporte teórico? Ah, não, meu aporte teórico é Brodel, meu aporte teórico, eu trabalho com Brodel, trabalho ali com Mark Bloch. Aí a banca vai olhar para você e vai falar: tá bom. Você não deu para eles a sua teoria, você deu para eles a historiografia. Aí, se a banca pergunta para você, você apresentou tudo, segundo Mark Bloch, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. No entanto, aponta Brodel a partir de uma perspectiva essa daqui. Juntando essas perspectivas, construímos um outro olhar, uma nova maneira de verificar essa documentação a partir disso, e do conceito elaborado pelo Brunel Básico. Aí a banca vai e pergunta para você: qual é o seu referencial teórico? O referencial teórico é o Brunel Básico, porque a perspectiva dele sobre imaginário social nos auxilia na compreensão do que se pensava a vassalagem naquela sociedade, dos cavaleiros ali, e de como esses cavaleiros poderiam ser utilizados como poder naquela sociedade. Porque o imaginário social ele está interligado, de acordo com o Brunel Básico, com o poder social. Show! Aí o carinha da banca vai falar: contemplado. Tem mais perguntas para falar. Entendeu? Uhum. Entendi. Ajudou? Ajudou bastante. Obrigada. Dispõe. Mais alguém? Não? Ninguém? Vou seguir. Alguém levantou a mãozinha? Ninguém quer falar nada? Ficou claro, gente? Ainda assimilando aqui a diferença entre o referencial teórico e Debate a historiográfico. historiografia. E a historiografia. Muita gente confunde, Gilson. Muita gente. Isso em qualquer nível. Por isso que a teoria é muito difícil. Porque a ideia é pegar a teoria, né? Não é pegar a pessoa que escreve sobre ela, né? Aí você está começando a pegar o jeito, porque a teoria ela te auxilia na análise documental. Por isso que a Maria Regina pega no pé de vocês para vocês fazerem a tal grade. Porque com a grade você desmembra o seu documento, desmembrou o seu documento, analisou quem produziu, analisou de onde veio, fez os seus questionamentos ali, seu tema. Você já separou seu tema, o verso que você quer ali, e já separou sua objetividade, o que você quer retirar desse verso a partir do tema selecionado. Fez isso tudo, aí agora você parte para a teoria, analisa o teórico, o conceito teórico, analisa tudo ali que você quer perceber, quer para qual lado, quer para o lado da história das mulheres, ou da história de gênero, ou da arqueologia de gênero, ou quer ir para o lado cultural, ou quer ir para o lado de antropologia histórica, ou para o lado da história global, com a rede de conectividade, ou sistema de mundos. E aí você abre o seu campo de visão a partir do momento que você começou a pegar o óculos e a enxergar melhor, escolhe uma delas. Eu vou para a arqueologia de gênero, um exemplo. Vou para a arqueologia de gênero. Eu pego um autor da arqueologia de gênero, leio, releio, faço ali os apontamentos e definir as palavras cruciais que o autor utiliza, que contribuir ao máximo na minha edificação historiográfica.
Então, eu pego esse autor, escolhi meu tema e agora é comigo. Aí, na teoria, no aporte teórico, lá no campo aporte teórico, e escolhemos a arqueologia de gênero porque surgiu na década de 1960, 70, movimento feminista, e chegou a história das mulheres, que a história das mulheres ganhou outro rumo, começou a observar também a história de gênero, observando homem e mulher na sociedade, como é que essas relações se davam nas civilidades, e assim nos adaptamos a esses teóricos e escolhemos a arqueologia de gênero por causa disso. Aí você deu a identidade, o surgimento de outros campos teóricos e a sua escolha teórica para aquele documento e para sua análise. E aí sim, aí fez isso, simbora. A historiografia é só para te ajudar na narrativa do conteúdo. Tá? Te ajuda no entendimento daquela sociedade, de como se deu aquela sociedade, e te ajuda como que o historiador observou as relações ali da época, como para ele aquelas relações são fundamentais. E não tem como também fazer a história, né? Fazer a ciência do passado sem ler a historiografia. Porque é ela que vai te dar a ideia do conteúdo. É ela que te proporciona a observação e a construção do conteúdo. Mas ela não te ajudará na construção da resposta para as suas perguntas no documento. Quem vai te ajudar na resposta das suas perguntas é a teoria e os seus conceitos escolhidos. A Maria Regina sempre fala que a gente não tem um pedigree, só vai ter um pedigree no doutorado. A gente não pode dizer nada, que a gente só vai fazer o debate historiográfico. Exatamente. Como fica essa parte? Então, é exatamente isso que eu estou falando. A historiografia, ela te ajuda nessa compreensão, certo? Você compreende aquela sociedade e debate. Segundo, eu estou falando de tal, é isso aqui. Aí você vai lá e coloca lá, referenda o autor. Aí você lê um livro que ele fala uma coisa interessante. Aí você linka com um parágrafo que você escreveu anteriormente, capta a ideia do livro que você leu, joga aquilo que você compreendeu sobre o seu documento, né? Aí você acrescenta e faz uma citação indireta do que o autor falou com o que você entendeu, e ali você faz um argumento sobre isso. E aí você referenda de onde você tirou a ideia principal. A ideia principal foi de tal autor, mas você foi para além dessa ideia principal. E o caso de não termos pedigree é porque no doutorado você tem que criar um conceito. Por isso que o doutorado é pedigree. Você cria um conceito. Você pega um teórico, lê ele de cabo a rabo, analisa, faz tudo com esse teórico, e no fim você vai observar, olha, você fez o capítulo 1, 2, 3, 4. Quando chegar na conclusão, você vai falar, nós utilizamos esse autor aqui, entretanto, esse conceito tal em itálico não foi suficiente para chegarmos a uma resposta plausível dentro da nossa análise. Com isto, achamos que esse conceito aqui, e aí é um novo, abre nota de rodapé, especifica, e aí você vai destrinchar o que essa palavra significa.
Da onde você retirou tal coisinha, de tal coisinha, juntou uma outra e deu esse algo novo. Por isso é o pedigree. E aí, depois de publicado, etc., quem for ler o seu documento vai pegar aquela palavrinha lá que você decifrou e vai passar a utilizar. E aí você cria seu Então, a pedigree. gente pode elaborar na nossa pesquisa, usando a teoria, vamos dizer assim, a nossa perspectiva sobre aquele assunto, baseado na teoria. Isso, na teoria e na historiografia. No doutorado, aí você utiliza a teoria e a historiografia, mas cria-se algo novo, para além daquilo ali. Olá. Eu acho que um exemplo dessa questão pode ser dado ali na década de 70, quando havia uma discussão com relação ao passado colonial brasileiro, dentro do seio marxista, se era capitalista, se era feudal, e os estudiosos queriam enquadrar esse passado colonial numa dessas teorias. Aí o Gorender, se eu não me engano, criou o conceito de escravismo colonial. Juntou uma com a outra, entendeu que não dava para ter sido nem capitalista, nem feudal, porque tinha especificidades nessa formação econômica. Aí criou um conceito que fosse próprio dele, mas com lastro, um diálogo com os outros, mas é um conceito novo. E ficou famoso, né? Aí dá o livro dele aí. É exatamente isso. Por isso que aqui na especialização do CEAN, suga-se bastante de vocês nesse sentido. Porque a função do curso é auxiliar vocês para o futuro. Como diz a professora Maria Regina, o mundo é grande e ao mesmo tempo ele é pequeno. Então, e juntando isso com aquele ditado, em terra de céu quem teu olho é rei, se você avançou nos seus estudos, fez o mestrado, está no doutorado e percebeu algo novo a partir de toda a sua trajetória de costume, de escrita, de leitura, de desenvolvimento, chegar no doutorado você pode criar algo inédito. A intenção é essa. E se não for assim no doutorado, Fanon não teria criado a ideia de decolonidade, que aí virou hoje a moda também do momento. Vários outros conceitos que utilizamos por etnocentrismo, se não fosse a tese de doutorado do Levi-Strauss, não chegaria a essa percepção do etnocentrismo, da criação de uma identidade em depuração do outro. Aí criou a ideia do eu e do outro, na década de 80, 70 e 80, né? Levi-Strauss, com a ideia de alteridade. Então, são palavras, são pequenas palavras, mas que mudam todo um raciocínio. Por isso que o pedigree vem no doutorado. A função do doutorado é você inovar a sua ciência e criar algo inédito. E ninguém havia nem pensado, uma palavrinha que mudou tudo. Mudou a forma das pessoas observarem a história antiga. Por isso que sugam de vocês, né? Porque a intenção é daqui para frente. E sugou também de mim e suga ainda até hoje. Sou muito grato por isso. Eu gosto muito quando meus textos vêm todo rabiscado. Porque é sinal que a gente vai chegar à perfeição uma hora. E valorizar também a carreira que os professores têm. Tem gente que está na academia há 20 anos. O que eu comecei agora, o camarada já... Eu costumo rir, né? Enquanto eu estou agora tentando entrar na água para mergulhar, o cara já mergulhou, já foi, já voltou, já sabe aquilo dali de quase salteado. Então, quando você dá o seu texto para uma pessoa experiente, ele vem todo rabiscado, é um prazer enorme, que você vai chegar ao nível da perfeição. Perfeição nesse sentido, de criar algo novo na nossa ciência. É por isso que a gente bate na tecla de que as ciências humanas, sim, produz conhecimento. Ciências humanas não está ninguém parado.
Na história não está ninguém parado, você tem pesquisadores seríssimos, pesquisando coisa que pode mudar uma análise. Você tem doutores, mestres, que estão, vocês também, no lato sensu, estão produzindo conhecimento, e esse conhecimento pode mudar a forma das pessoas observarem esse passado. Infelizmente, pouca gente está lendo, mas quem lê vai modificar. É por isso que é cativante a ideia de estudar. O estudo é cativante por isso. Eu começo a perceber a criticar e a observar que nada é em vão. Nada. Nada e nenhum documento ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é bonzinho, não tem nenhuma intenção por trás dele. Todo e qualquer documento e discurso tem uma intenção por trás. E entender isso muda a sua vida. Você vai começar a compreender que os discursos políticos ouvidos hoje na TV tá para além, tem uma situação além daquilo ali. Que ele, por trás do discurso, ele pode estar defendendo uma ideia escamoteada. Que interessante. E isso, você estudando a análise do discurso, te dá essa propriedade de ter essa percepção. Aí você imagina, mas é história antiga. A história antiga te dá um cabedal para você observar tudo isso. Observar essas ações humanas e criar algo novo nessas ações sociais, nessas ações humanas. Até porque dizem que a história se repete, né? Então ele é o Marx, 18º Brumário. A história é como se a história, quando se repete como farsa. Porque, na verdade, a história não é para se repetir. Você tem as curtas durações, que em várias curtas durações você chega à mudança de longa duração e por aí vai. Mas quando você tem uma ruptura e essa ruptura não é para voltar e ela acaba retornando, aí veio a frase do Marx, né? Quando a história se repete como farsa. E, na verdade, é um passado teoricamente já acabado, mas aí, por algum momento, ele retorna de novo. E aí as rupturas acontecem para determinada coisa não se repetir. Por isso que o Mark Bloch ele é tão fundamental no livro Apologia, ou Ofício do Historiador, quando ele fala, né, que a história é fundamental para conhecermos o passado, não cometermos o erro desse passado para construir um futuro melhor. Só que a partir do momento que a história se repete, como é que fica essa lógica? Por isso que é bom analisar e perceber. Que a história é cíclica, né, professor? Não, eu não vejo por esse lado, não. Ou então ela é linear? Não é nem cíclica, porque cíclica dá a ideia de círculo. É como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ela sempre vai circulando. Mas é a ideia do eterno retorno, né, que o pessoal sempre fala, que é um pouco do que o senhor está relatando aí, que é quando você tem a tendência de que você rompeu com o seu passado. Tá falando assim de um grosso modo. Você rompeu com o passado para que aquilo não se repetisse, aquele ciclo. E você está inserido em uma nova realidade, você vê a história se repetindo novamente, é a mesma ideia da história cíclica. Não, sim, mas ela... Sim, com certeza, mas ela nunca irá se repetir como antes. Por isso que ela pode ter traços parecidos, mas nunca vai retornar ao que é. Não, mas eu acho que a ideia de quando você fala que a história se repete é exatamente nessa. Ela não se repete fato a fato. Mas a ideia está lá, a análise do discurso que você estava falando agora há pouco. Que quando alguém vem, a tomada de poder, a mudança de poder, ou a renovação de poder, faz um discurso, e a gente tem ali o fato histórico, o conhecimento histórico, a gente vê o fato se repetindo, ainda que não exatamente da mesma forma. Mas a análise do discurso ela está ali para sustentar, aliás, para orientar a compreensão do que está acontecendo, né, a repetição histórica, e, de certa maneira, até a previsão
no que se vem depois, né? Essa previsão, infelizmente, nós não teremos. Essa Assim, não é uma previsão previsão no sentido de, né, a gente sabe exatamente o que está vindo. de certeza, porque Mas isso aquela ideia de que esse passo tende a levar àquele, né? a gente consegue construir cenários, mas nunca afirmar Isso, com exatamente, cenários. certeza que A será gente começa a aquilo ali. vislumbrar cenários possíveis a partir daquele discurso. Isso, exato. E essa perspectiva que o Júlio está abordando, quem aborda isso é o próprio Brodel, na perspectiva da longa duração. Ele vai falar a longa duração de forma lúdica, tá? Imagine a onda do mar. Ali, você vê, quem vê campeonato de surf ou algo do tipo, você tem a espuma, que é aquela espuma que acaba rápido, então isso é de curta duração, que são mudanças rápidas. Uma onda um pouco maior, ela vem e quebra, aí é de média duração, que demorou um espaço de tempo, e depois vai vir uma onda muito maior e vai quebrar. Essa onda muito maior é de longa duração. Então, as coisas se repetem de curta, média, até chegar na estrutura social de longa duração. Um exemplo do Brasil. O Brasil, se a gente vamos pegar aqui o racismo estrutural, por exemplo, que inclusive estrutura que o atual secretário de Direitos Humanos, né, ele pegou do Mark Bloch a ideia de estrutura, para mostrar que o racismo está na estrutura social brasileira de 1500 até hoje. Mas você percebe que tem muitas mudanças. Tem a saída da colônia para o Império, Primeira República e tal, até hoje. Mudou totalmente. Não deixou de ser, mas se transforma ao longo até não existir mais. Aí vai ter uma outra estrutura que não vai nem lembrar que teve racismo daqui a um tempo. Entendeu? Pegou essa perspectiva de que a história não é cíclica e nem contínua? Por isso, porque em determinado momento de que gerações vão e chegam e vão, chegam e vão, vai chegar uma hora que ela vai acabar. Vai chegar um ponto de que isso tudo vai virar outra coisa a qual a gente não consegue nem raciocinar. E aí, quando a gente não consegue observar o futuro muito distante, a gente parte para o quê? Não, a gente olha o passado, recuado, evitando as paixões contemporâneas de lado, que a história contemporânea tem muito das paixões, como diz o Francisco, professor de História Contemporânea da UFRJ. Então, você tem muitas paixões na contemporaneidade que te levam a determinado caminho. Então, o tempo, quanto mais recuado, menos paixão você tem sobre o seu objeto e sobre a sua análise. Então, para você ser imparcial, é muito mais fácil. Porque não é por exemplo, você falar de grupos políticos atenienses, você não vai puxar sardinha nem para um nem para o outro, porque é um tempo tão recuado que você não consegue ter a noção de o que era bom e o que era ruim. Você apenas vai analisar o contexto de como aquele grupo articulava as maneiras, igual o grupo hoje articula maneiras para cativar a opinião pública. Não vai fazer mais que isso um historiador. E aí, para analisar esses fenômenos, a teoria é fundamental. Que aí você observa a teoria, lê bastante, depois de escolher o documento, depois de fazer a grade, vai para a teoria, escolhe qual teoria te agrada, volta para o documento, faça as perguntas. Deixa as perguntas guardadas, já com uma resposta teórica pré-pronta, parte para a historiografia para ver o que a historiografia diz sobre aquele período e você vai construindo a sua narrativa a partir da teoria, com a documentação e com o problema que você vive. Tentando raciocinar como que o problema que você vive se deu lá no passado. Compreenderam, mais ou menos? É mais ou menos isso, gente. Que faz um historiador e que nós fazemos. Nós, como historiadores, é isso que fazemos, nada mais. Por isso que é tão incrível o nosso trabalho. Existem determinada, qualquer historiador de qualquer cadeira, qualquer área,
né? Seja de história antiga, medieval, moderna, contemporânea, Brasil. O papel dele é esse. E é incrível. É incrível. E aí, vamos lá, vamos adiantar aqui essa definição de identidade. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Não? Tá boa a aula? Vocês estão gostando? Vai falar. Olha só, se vocês não conseguirem hoje, vocês podem enviar ela ao longo da semana, mas não deixem de enviar. Não deixem. Tá bem? Não, não. Fica tranquila, tá? Vocês, é, assim, A Regina falou que a gente tinha direito à psicologia aí da UERJ. isso, vocês têm sim. Mas quer ver? Posso falar para vocês uma dica? Pô, oferece o serviço aí por teleconsulta? Aí eu já não sei, Gilson. Aí eu já não sei como é que se funciona por teleconsulta. Eu tenho até uma página no Instagram, eu sigo uma página de psicologia aqui da casa. Eu posso até enviar para vocês entrem em contato lá com eles. Mas uma dica também, desplugue um pouco. E quando vocês não estiverem cansados de ler livro, essas coisas, não liguem a televisão. Dá um passeio, rever os amigos, sai um pouco, passeia ali na região de vocês, dá um passeio, dá uma caminhada, porque são coisas que auxiliam, né, nessa nossa rotina de estudo, de trabalho e tudo. Então é bom ter um tempinho de lazer, ter um tempinho de descanso. Isso ajuda. E outra coisa também, evitem falar muito de história. Eu passava por isso, eu era até chato. Essa dica é de verdade, porque eu passei por isso. Eu era chato, tudo que eu via, já via as coisas, já via as percepções. Então, esquece um pouco essas questões de história, deixa para a história só para quando for pesquisar, quando for escrever, ou quando estiver aqui nas aulas. Mas durante as nossas relações sociais, desplugar um pouco desse mundo. Porque aí a gente acaba sendo chato. Pouca gente entende, e aí não é bom também porque você nunca esquece o conteúdo. Isso também ajuda a cabeça a aliviar um pouco. É uma dica, tá, gente? E aí, o que faz a identidade? Alguma dúvida? Ah, que ótimo. Fica tranquilo. Só não deixem de enviar, mas pode enviar ao longo da semana. E aí, o identitário é isso, é essa relação de identidade, né? Que cria-se fronteiras entre o eu e o outro, civilizado, bárbaro, nacional, estrangeiro. Aí eu até coloquei ali Flamengo e Vasco, porque cria essas identidades, que vai dar ideia de eu e o outro, e cria-se um embate. E se hoje nós estamos cansados de embate, dessa polarização, a gente esquece o aspecto identitário que causa esse etnocentrismo e parte para outros pontos de contato. Aí vem a diferenciação hoje do fazer historiográfico, é diferente das nossas historiografias, às vezes na década de 70, 80, 90, principalmente ali no auge da Guerra Fria, que cria-se a narrativa polarizada. E por isso que cada historiador escreve a história a partir do seu tempo. E hoje o tempo não é esse. Hoje a gente vê toda hora falando de multiculturalismo, do respeito às diferenças, do convívio com o outro. E se a gente está nesse caminho hoje, então o aspecto relacional se encaixa melhor.
E aí eu até brinquei ali do Maracanã, né? Aqui é um mapinha do Maracanã no site online, quando vai comprar o ingresso. Então, o leste e o oeste são as mistas, e aqui são as cadeiras sul, né, são os pontos mais caros, mas aqui fica a torcida geralmente do Fluminense, o setor norte é a torcida do Flamengo, e as laterais são a torcida mista. Assim vale também para quando é Flamengo e Vasco. Se o Flamengo for mandante, fica no setor norte, e o Vasco no sul. Se for o inverso, aí inverte a ordem. Então, cria-se, né, esses pontos entre eu e o outro, esses pontos de identidade, né, e o relacional. E o geométrico também, que eu falei, são agentes de interseções, né, ou pontos de interseção, os itinerários, estes são caminhos que ligam um lugar a outro, permitindo que indivíduos estrangeiros ou não se cruzem, se encontrem, se reúnem. Deu o exemplo do Pireu, ao caminho do Pireu até chegar a Atenas. Oi? Ah, perdão, é porque eu não consigo ver. Quando for assim, podem, por gentileza, interromper. Pode interromper a fala sem problema. Obrigada, Edmar. Gerson, eu estava querendo uma indicação de autores que trabalham com o aspecto identitário. Aspecto identitário não é difícil, não. Você tem o próprio Alger, mas você tem também o Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é um livro muito bom que ele aborda essa questão do outro. Eu posso até enviar. Depois me manda um e-mail que eu vou enviar o livro para você. E também vou enviar do Goethe, A Luz da Antropologia. E por que do Goethe? Porque o Goethe ele vai criticar o Lévi-Strauss, porque o Lévi-Strauss defende na ONU, na década de 1980, o etnocentrismo, a diferenciação entre uma territorialidade e outra, com a ideia de se criar uma identidade nacional e fortalecer a territorialidade daquele lugar a partir das pessoas que ali moram. Como que as pessoas ali criam a identidade a partir da alteridade, a partir do etnocentrismo, e isso fortifica uma nação. O Lévi-Strauss defende isso na ONU. Pasmem, tá? Na ONU, no auge da Guerra Fria, ele defende que o etnocentrismo é até bom em algum momento. Bom coisa nenhuma. A gente sabe onde o etnocentrismo chega e o seu fim. E o fim sempre é a questão da superidentidade, vamos dizer assim, da perspectiva de uma nação ser melhor do que a outra. Então, nenhum quesito etnocentrismo é bom. E o Goethe, ele critica isso. Aí cria-se o conceito de alteridade nessa crítica. Então, vou te passar o do Lévi-Strauss e do Goethe também. Obrigada. Nada, dispõe. E aí são os pontos de interseções ou linhas de interseção que ligam um lugar ao outro e como que isso reúne diversas pessoas em diversas regiões. Aí eu dei o exemplo do Pireu. O Pireu é o maior porto ateniense e recebe estrangeiros, recebe, enfim, produtos de outros lugares e como que esses produtos chegam até lá, como que os estrangeiros chegam até Atenas e cria-se essa relação entre uma identidade e outra. E essa relação de forma multicultural, respeitando as diferenças. E o aspecto histórico, que torna-se necessariamente o lugar antropológico. Ele é histórico, pois vive na história. E dessa forma, há a possibilidade de realizar uma pesquisa através da metodologia, historiografia e teoria. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Bem esclarecedor, deu várias ideias, boas ideias, assim. Eu fico muito feliz, Isabel. Muito feliz mesmo, porque é a função da disciplina de teoria é essa, é levar ideias e esclarecer também pontos que sabemos que são difíceis, bem difíceis.
e relacionar ali a diferenciação entre teoria e historiografia. É bem difícil. Então, a gente tenta articular para se tornar, né, mais claro, mais evidente, e auxiliar na produção intelectual de vocês. Então, agradeço pelo feedback, Abel. Admara, tudo bem? Alguma questão, dúvida? Não. Se alguém quiser algum livro aqui da indicação, me envie um e-mail, por gentileza, que aí estarei anexando para vocês. Então, gente, no mais, pode... Tá. É porque, assim, sem justificar isso, tá bem? Mas o meu celular está com 6% de bateria e eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu falei do e-mail. Porque não, é região dos lagos. Região dos lagos. Região dos... Tá, tá bem. Eu vou lembrar de mandar lá para vocês no grupo, inclusive. E aí fica até melhor. Aí quem quiser algo específico, só mandar um e-mail que eu estarei também anexando. O do grupo, no grupo eu vou colocar do Marco G. Tá bem? Maravilha. Mais alguma questão, gente? Deixa eu olhar o chat aqui. Tô vendo ele sinalizado. Não sei se alguém escreveu algo. Não, tem nada. Então, no mais, boa tarde para vocês. Bom final de semana, bom domingo. Ah, vou pôr aqui, Sofia. Bom final de semana, bom domingo. Estudem, mas também aproveitem, sem excessos. Alô, tchau, tchau, bom fim de semana. Obrigada. Aí tá passando. Aí não dá, Eduardo. Imagina. É. Tchau, tchau, gente. Valeu.